Perfeito. Laís, então agora, depois de a gente ouvir tanta coisa inspiradora, dessa provocação que a Elisa nos trouxe sobre a questão de assédio, tudo que a Érica também nos trouxe sobre os desafios, resiliência, enfim, depois de ouvir tudo isso, acho que agora eu trago uma convidada pra gente que ela vem na posição certinha, para contar para a gente como que o RH se coloca na posição de impedir questões como questões machistas que levem a posturas de assédio, né, por exemplo. Então, agora, vou convidar a doutora Michele Brandão. Seja bem-vinda, doutora Michele. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. E é um prazer, né, uma satisfação estar nesse evento, porque são mulheres incríveis. E ouvir essas mulheres incríveis nos impulsiona, né, a caminhar e a prosseguir nessa conquista do espaço feminino no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, né? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês da mini, tá? Mas vamos lá. Doutora Michele é doutoranda em Direito no programa de pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, mestre em Sociologia e Direito no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, advogada trabalhista, professora universitária de Direito do Trabalho, especialista em auditoria trabalhista, gestora de recursos humanos pela Universidade Estácio de Sá e idealizadora do curso Se Liga na OAB. Que currículo, hein? Muito bom. Olha, a gente não tá fraca não, hein, Ellen? Que timaço. Não. A gente tem que invadir mais vezes esse LinkedIn aqui do Thiago, porque eu vou te dizer, tem muita mulher maravilhosa pra gente bater papo. Tô adorando. Muito. Então, vou começar esse papo aqui. Tô super feliz também pela oportunidade de te ouvir, Michele. E vem como a Ellen muito bem pontuou, acho que é a amarração ideal que a gente precisa para esse papo, porque a gente está especulando tanto, né? Como é que que as empresas veem essa transformação, essa diversidade e como é que executam? Porque falar sobre isso a gente consegue, mas como é que a gente vai para a prática? Então, assim, quero muito te ouvir, saber a sua visão, a visão do RH sobre diversidade. Divide isso um pouquinho com a gente, por favor. Então, o RH, a gente costuma falar que ele é o coração da empresa, né? E o principal papel do RH é justamente contribuir para essa integração e para a implementação da diversidade, porque a gente sabe que diversidade ela é um conceito muito amplo, porque passa por questões físicas, culturais, biológicas, sociais, econômicas, só que hoje vamos falar da questão da mulher. E aí, se a gente for fazer um recorte histórico, né, historicamente, nós mulheres sempre fomos preteridas no mercado de trabalho. A nossa inserção no mercado de trabalho não aconteceu da mesma forma do homem. E aí, o reflexo disso, a gente vislumbra na questão da diferença salarial, na questão de locais onde as profissões são melhores aceitas por mulheres, aquelas onde a mulher não é bem vista, né? Onde padrões são expostos por uma questão de estereótipos, e aí cabe o RH com essa função de quebrar esse paradigma e de conversar com os gestores. Eu acho que o RH ele tem uma função de implementar a mudança de cultura. E aí essa mudança de cultura não é simplesmente contratar mulher. Além disso, criar um plano de cargos e salários onde seja agregador, não segregador. É olhar para o meu plano de cargos e salários e colocar a questão da promoção e a questão de nível salarial para verificar se, de fato, eu estou agregando ou estou segregando. Porque contratar mulher, a gente não tem nenhuma lei que obrigue a contratação de mulheres, mas nós temos lei que proíbe, né, uma contratação discriminatória, que proíbe que as empresas coloquem vagas, como a gente vislumbra. Se vocês abrirem o site de vagas, vai estar lá, contrato gerente, sexo masculino. Aí eu pergunto, o que um gerente homem pode fazer que uma mulher não pode fazer? E aí são essas práticas que o RH ele tem que quebrar. Quando coloca, por exemplo, homens e mulheres com a mesma função e com salários tão distintos, e isso não é mito, gente. Eu fiz uma pesquisa no site do GES, né? O GES é o Departamento Intersindical de Estatísticas de Estudos Socioeconômicos, que ele pega como base, né, a pesquisa feita pelo IBGE,
Mulheres, elas ganham 22% menos que homens. E quando a gente vai falar de nível superior, mulheres que têm nível superior, elas ganham 38% menos que o homem. Então, o papel da RH é desafiador. É tirar a questão da diversidade somente como uma palavra bonita que a empresa tem lá na sua missão e colocar isso na prática. É, de fato, fazer a mulher se sentir um ser produtivo, não pelo fato de ela ser mulher, mas pelo fato de ela ser uma profissional capaz de desenvolver qualquer atividade. E aí eu vejo que o RH ele tem esse desafio, e é um desafio que todos os RHs devem assumir, porque a ONU ela tem várias pesquisas, e uma das pesquisas da ONU é que se as empresas contratarem mulheres e colocarem mulheres no cargo de gestão, né, o rendimento global no mercado de trabalho vai ser de 14 bilhões de dólares. E se isso ela fizer até 2030. Então, assim, as empresas têm um grande desafio, porque a mulher ela é produtiva, ela é capaz de gerar, sim, renda e lucro para a empresa. E a gente precisa ter essa consciência. Não, e quando a gente fala, né, Laís e Michele, sobre essa questão da diferença salarial, me dói, assim, absurdamente, porque isso gera impacto em todas as áreas imagináveis e inimagináveis, né? Quantas mulheres acabam optando por abandonar suas carreiras quando se dão conta do quanto é difícil maternar e manter essa carreira juntos, e aí o combinadinho que vem lá com o marido você ganha mais, né? Então, e vai ganhar mais, né? Porque a gente está falando de uma questão histórica, então a gente tem um papel, o RH tem um papel muito forte nisso. Por que essa mulher, que é uma gerente tão qualificada quanto, ganha menos do que um gerente do sexo masculino, por exemplo, né? Isso é muito, muito forte. Muito. E eu queria, falando assim, Michele, das mulheres no mercado de trabalho, você tem números para trazer para a gente? Eu tenho números, e são números assustadores. Na ocupação global, né, isso foi o dado que a ONU nos trouxe, apenas 50% das mulheres ocupam o mercado de trabalho, enquanto os homens são 76%. Então, a nossa ocupação no mercado de trabalho ainda é muito inferior ao homem. Deu uma falhadinha aqui pra gente, Michele. Eu falei para vocês, recebemos em média 22% a menos que o homem. E isso é muito assustador, porque isso vai refletir no próprio sustento da mulher. Se a gente observar que a maioria das mulheres, elas trazem sustento para sua família, quando a gente observa, por exemplo, que muitas mulheres são mães solteiras, o que elas se veem ali naquela situação de ser a provedora do seu lar. E trazer esses números nos assustam muito. Então, nós precisamos ainda, né, caminhar para que essas diferenças elas sejam diminuídas. Eu acho que assim, é muito importante a gente ter esse olhar para tudo isso, né? Porque não romantizar, por exemplo, a maternidade solo, olhar para essas mulheres como gestoras de seus lares e por que elas ganham menos, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso. E na última pesquisa feita pelo IBGE, a maioria das mulheres trabalha no mercado informal. Então, se for verificar o trabalho informal é mais ocupado por mulheres do que por homens, justamente porque a mulher não encontra espaço como deveria no mercado formal de trabalho. E você acredita que você tem essa questão mais pesada do informal por conta até da maternidade, da inflexibilidade dos empregos? Porque, gente, assim, Brasil, se você for buscar um emprego seletista, falar assim, gente, posso trabalhar 6 horas por dia, eles riem de você. Não existe isso. Você tem que doar 12 horas do seu dia mais a alma, mas isso é outra pauta, assim, né? Enfim. Eu até falo, né? Hoje, no Dia das Mulheres, né? O desafio, e eu faço um desafio para os homens, para as mulheres que estão no RH. Contratem uma mulher sem perguntar para ela se ela é casada. Contrate uma mulher sem perguntar para ela se ela é mãe, porque na hora da entrevista te ouve isso. Contrate uma mulher sem perguntar para ela com quem que ela vai deixar o filho se ela for trabalhar.
E aí, quando a mulher ela vai para o exame médico, admissional, periódico, demissional, é um desafio para os médicos do trabalho. Não faça a pergunta de quando foi a última menstruação da mulher. Não faça a pergunta se a mulher toma algum tipo de contraceptivo. E aí são essas questões que o homem, numa entrevista, jamais é perguntado para ele. Nunca se pergunta para o homem com quem ele deixa o filho quando ele vai trabalhar. E nós, mulheres, ouvimos isso. Então, essa questão de olhar para a mulher como profissional, contratar pelo currículo que ela tem, e não pela condição de ela ser mulher. Eu acho que esse é o maior desafio, né, que nós temos hoje na nossa sociedade. Olhar enquanto sociedade, enquanto empresa, né, Michele? Porque Exatamente. por que eu pergunto para um pai que está ali para ser contratado se tem filho, não tem, ok, passou. E para uma mãe eu pergunto quem fica com os filhos. Então eu já digo ali naquele momento que o papel de cuidado ele é destinado às mulheres. Né? Enquanto a gente não virar essa chave, a gente não evolui efetivamente. Então, é algo que precisa ser olhado, né? E eu queria, olhando para os setores formais, tem algum setor, Michele, que mostra um crescimento de contratação de mulheres? Sim, nós temos alguns dados. Na área administrativa, ela é ocupada por 64,5% de mulheres. Ciências e áreas intelectuais, como a área de professor, é ocupado por 63% das mulheres, né? Agora, a área de serviços, vendedores, comércio e mercado, que é uma área que está em grande crescimento, é ocupada por 59% das mulheres. Quando a gente vai para a área de ocupações elementares, que é limpeza, manutenção, alimentação, essa área é ocupada por 55,3% de mulheres. Aí, quando a gente vai para áreas técnicos e profissionais, né, essas áreas elas são ocupadas por 45,2% das mulheres. A área de dirigentes e gerentes, CEOs, né, é 41,8% que as mulheres estão presentes. Quando a gente vai para agropecuária, florestais, de caça, pesca, essas áreas é 21,1% ocupadas por mulheres. Quando a gente vai para a área de operários, artesão da construção, mecânica e outros oficiais, somente 16,2% das mulheres. Quando a gente vai para a questão de operadores de instalação de máquinas e montadores, 13,8% ocupados por mulheres. E aí, quando a gente vai para a área de forças armadas, polícia, bombeiros e militares, apenas 13,2% das mulheres. Então, o que a gente tira desses dados, né? Que as mulheres elas estão muito mais presentes nas áreas administrativas e da ciência, nas áreas de humanas, do que nas áreas de exatas, né? Na ciência dura, como algumas pessoas chamam. Então, esse é um dado assustador, porque a mulher ela não encontra ainda espaço em áreas que são consideradas historicamente nas de espaços masculinos. E assim, essas áreas que as mulheres mais ocupam estão intimamente ligadas àquela história do cuidado, né? A área de humanas, exatamente. Enfim. Na área de recursos humanos, administrativo. Sim. E, Michele, o que você acha que tem como influência a representatividade de mulheres líderes nos painéis, nos debates, nos eventos? Você acha que isso realmente inspira outras mulheres, faz com que elas reflitam, com que elas concluam que é possível? Sim. A primeira coisa que a gente tem que pensar que já foi falado aqui, né? Que os painéis são compostos predominantemente por homens. E isso é uma realidade. Mas é muito importante a mulher estar presente. Então, todos os painéis que me convidam, eu vou, porque eu acho que é importante. Porque quando você vê uma mulher no lugar de fala, onde é predominado por homem, você olha e fala, putz, ela chegou. Ela está ali. Que mulherão é aquele e eu vou me inspirar nela. Então, nós mulheres temos um compromisso muito grande, né, e uma responsabilidade de influenciar outras mulheres. Nós somos influenciadas diariamente. Quando eu olho, por exemplo, para ela, e quando eu olho para a Laís, quando eu olho para outras mulheres que me inspiram, eu falo, que bom que ela está ali. E isso é inspirador. Então, nós mulheres também, nós não temos que ter medo de estar em espaços onde a maioria é homem. Muito bem colocado pela Laís, nós temos que ir com um olhar transformador. Eu estou aqui. Embora vocês me olhem e digam que eu não deveria estar aqui, mas eu estou aqui e eu vou cumprir meu papel como tem que ser feito. Exatamente. É complicado isso, assim, porque
a gente acaba questionando tanto e olhando tanto pela perspectiva da minoria, que muitas vezes, por não desejar compor a minoria, ou por nem acreditar naquele espaço em função da minoria, a gente nos faz presente. Você contando aqui, revisitei um episódio na minha vida quando palestrei no Superlogic Experience em 2019. 3.500 pessoas, eu falei depois do Fabrício, do iFood, e antes do presidente do Waze, né? Então, imagina, eu falei entre dois presidentes e fui a única mulher dentro daquela plenária durante todo o dia. E aí eu subi no palco, eu tinha acabado de chegar de viagem, uma tragédia, assim, a gente subi com a roupa do avião, assim, aí eu subi e falei, eu não queria estar aqui. Foi minha primeira frase. Falei, eu não queria estar aqui, eu não me sinto suficiente para falar entre essas duas lideranças, eu não queria estar aqui pelo modo como eu sempre não me preparei, mas de verdade, eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui. Cada mulher que está sentada nessa plateia precisa estar aqui também. Porque enquanto a gente encontrar elementos para dizer não, a gente segue essa maré. A gente segue a maré da minoria, da falta de espaço para ecoar a nossa fala. E o que tem a ver a minha roupa ali? O que tem a ver entre as pessoas que eu estou falando? Eu não fui convidada à toa. Eu tinha um conteúdo para levar para 3.500 pessoas, sim. Então, se a gente não se apropria disso, a gente volta no que vem, dia 8 de março de 2022, para repetir esses números e repetir esse cenário de tanto desconforto para todas nós mulheres. É isso que realmente me incomoda e quero aqui emendar uma pergunta para você. Voltando para as empresas, como é que a gente faz, Michele, para mudar esses efeitos do machismo? A gente agora explorou um pouco dos eventos, desses encontros, né? A gente falou um pouquinho fora das empresas, mas é tudo reflexo dos negócios, desse ecossistema empresarial. Mas me fala, como é que a gente muda os efeitos do machismo nas empresas? A primeira coisa que nós temos é sobre a mudança de cultura. Enxergar a mulher como um ser produtivo e essencial para o mercado de trabalho, porque nós mulheres consumimos, nós mulheres produzimos, nós mulheres, nós fazemos parte, né, desse sistema que nós temos chamado capital. E alcançar essa igualdade entre homem e mulher, ela é essencial para um desenvolvimento sustentável. Não podemos falar em crescimento de economia sem falar da inclusão da mulher no mercado de trabalho. Eu acho que isso é essencial. E aí, se faz necessário conscientizar os líderes, os CEOs, os gestores, todos aqueles que estão no topo da organização, né, para contratar mulheres. Não somente contratar, mas para pagar o mesmo salário. Estimular isso. Vamos contratar mulher, mas vamos pagar o mesmo salário. Contratar mulheres em suas diversidades, mulheres negras, né, mulheres deficientes, mulheres mães, e para promover, de fato, a diversidade dentro da empresa, porque essa diversidade é que vai fazer com que a empresa ela cresça e que ela ocupe também o seu espaço ali no mercado de trabalho. Então, o principal é uma questão de mudança de comportamento e de cultura, né? Se a gente não mudar o nosso comportamento, né, mesmo que seja, mas você não vai fazer isso, seja o único, porque aí você vai estar inspirando outras empresas a fazer isso também. Nós temos dados, por exemplo, né, das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e dentre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né, a última pesquisa de 2019, não, 2020, 10% somente eram ocupados por mulheres CEOs. Mas as empresas que tinham cargo de gestão de mulheres, né, o número de mulheres contratadas era maior do que pelas empresas que não tinham como gestores as mulheres. Então, se faz importante que a mulher, de fato, ela seja colocada nos postos de gestão, que seja dado a elas essa oportunidade de estar no espaço onde culturalmente não era visto como espaço dela. Nós precisamos desconstruir essa ideia, né? E isso, gente, é uma autoanálise. Eu, mulher, em algum momento já tomei atitudes machistas, porque quando eu estive no RH de algumas empresas, foi imposto para mim, eu não vou contratar mulher para este cargo. E eu, naquela condição, eu aceitei. E isso, eu como RH também, eu tenho que questionar o porquê. Por que eu não posso contratar mulher para esse cargo? Por que eu não posso
E isso é muito essencial, não é só o homem que é machista. Nós, mulheres, em algum momento, já assumimos essa posição. Eu acho que essa reflexão é da gente não se colocar como vítima, mas se colocar como um ser em construção. Então, eu sempre falo que eu estou em construção para desconstruir o machismo, porque ele é cultural. E eu não posso negar, porque eu fui criada por um pai machista, eu fui criada no sentido de que seu irmão pode sair à noite e você não pode. Por quê? Porque você é mulher. Por a simples condição de ser mulher. E a gente reproduz isso. Sem a gente perceber, a gente reproduz as práticas machistas. Então, quando eu trabalhei em alguns RH, eu me vi, às vezes, reproduzindo prática machista. E quando eu comecei a questionar, as empresas, algumas não concordaram com o meu questionamento, mas não importa. Eu vou questionar. Eu vou, no mínimo, gerar aquela reflexão naquele gestor de um porquê. Por que eu não posso contratar mulher para esse cargo? Por que esse cargo não pode ser ocupado por mulher? E aí, eu acho que esse questionamento é o ponto de partida, né? E eu só queria encerrar a minha fala trazendo aqui a fala do secretário das Nações Unidas, que ele falou o seguinte: os direitos das mulheres são direitos humanos. Empoderá-las é a única maneira de protegê-las. Então, acho que é o que eu tenho para deixar aqui como fala para todas. Obrigada, Michele. Obrigada, foi incrível a sua contribuição. Eu queria só reforçar que o quanto realmente é importante termos mulheres em painéis, em debates, em eventos, e que nós todas aqui, sem exceção, cada uma de nós teve uma dificuldade para ser enfrentada para estar aqui no dia de hoje. Seja o filho, seja uma doença, a internet que não está boa, enfim. Mas nós viemos e nos colocamos, de repente até expondo algumas de nossas vulnerabilidades, mas é importante que façamos isso, porque estar aqui, marcar essa presença, representar outras mulheres e inspirar é só um pouquinho do quanto é importante o papel da mulher nessa sociedade, né? É o começo de uma mudança. Então, muito obrigada para todas vocês que estiveram aqui com a gente hoje, que foi muito importante mesmo. Obrigada, Michele.